Olá, seja bem-vindo à conversa sobre o tema Destinação da Terra. Esse tema é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. O capítulo 3 do Evangelho se chama Há muitas moradas na casa de meu Pai. É citado em João capítulo 14, versículo 1. Quando Jesus diz isso, nós acreditamos que ele se refere à vida, vida que preenche o universo em todos os seus planetas e astros. Então, você sabia que faz parte da crença espírita a vida em outros planetas? Vamos aproveitar e lembrar os 5 pontos principais da nossa doutrina: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma. Então, nós nunca vamos morrer de verdade, viveremos para sempre. A crença na reencarnação, somos reencarnacionistas. A crença na mediunidade, que é a percepção além dos 5 sentidos. E a crença também na pluralidade dos mundos habitados. E é sobre isso que vamos conversar hoje. No capítulo 3 do Evangelho, nós temos a divisão dos mundos pelo seu grau de adiantamento. Então, os mundos que preenchem o universo são habitados em diferentes níveis de evolução. Então, quando o espírito é criado, ainda simples e ignorante, e vai ter suas primeiras encarnações, ele vai para o mundo chamado primitivo, que é uma vida exclusivamente material. Ainda não há sentimentos, basicamente são paixões ligados ao princípio, à origem da nossa vida espiritual. Depois de muito evoluir, os planetas se transformam em planetas de provas e expiações, onde o mal ainda impera, lembrando que expiação é algo compulsório, é da lei de ação e reação. Se nós plantamos, temos que colher, essa é a expiação. Se plantamos algo ruim, temos que colher de volta. E prova é aquela tarefa, aquele aprendizado que nós escolhemos. Esse não é compulsório. Então, esse segundo mundo, em termos de níveis de evolução, é de provas e expiações, aonde o mal ainda domina. O terceiro mundo, em termos de nível, é o da regeneração, onde ainda há o mal, ainda há expiação, mas ele não impera. O bem está cada vez mais presente. Temos os mundos ditosos, onde a prevalência do bem é clara, cada vez menos o mal existe. E o último, que é o mundo celestial. Nos mundos celestiais, os espíritos alcançaram a perfeição. Não há presença do mal. Então, quando Kardec recebe essa informação, ele divulga tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, isso é discutido, é informado também que, naquele momento, século XIX, o planeta Terra estava na fase de provas e expiações, onde ainda há o mal ainda impera. E estávamos caminhando para um mundo de regeneração, onde o mal está presente, mas não impera mais. Então, nós temos essa noção, esse conhecimento, essa informação do século XIX. Então, é importante perceber que nós estamos dentro de um processo evolucionário. É da lei do progresso que o ser humano evolua. E como cada ser humano pode evoluir, a coletividade, que é a soma de todos nós, também evolui. E é assim que o planeta muda de fase, de uma fase para outra, ao longo de milênios. O tempo necessário não é uma coisa que possa ser definida, depende muito do estágio dos seus habitantes. Então é muito importante nós percebermos a ideia
de que estamos num processo e que nesse processo nós não estamos sozinhos. Deus não nos jogou aqui na Terra e nos deixou à deriva. Eles vão evoluir e vamos ver o que vai dar. Não é assim. Há um planejamento carinhoso, há uma série de entidades que tomam conta desse processo. Para nos auxiliar na evolução, de vez em quando, espíritos muito mais evoluídos do que nós vêm reencarnar, vêm nos auxiliar. Incontáveis espíritos já tiveram essa tarefa. A gente pode citar alguns mais notórios, como Moisés, que veio trazer os 10 mandamentos, veio trazer a lei judaica, foi muito importante para a nossa evolução. Milênios depois veio Jesus, que somando a lei de Moisés, veio trazer o amor. Então nós temos no Evangelho de Jesus a presença do amor junto com respeito às leis. E milênios depois veio Kardec, trazendo a informação, o conhecimento que nos dá o consolo. O Espiritismo é o consolador prometido. Então vocês percebam que é uma sucessão de acontecimentos que nos auxiliam nesse processo. Então, quando nós nos perguntamos o que está acontecendo com a Terra, a pandemia que estamos vivendo, nós temos que ter muita calma e estudar a doutrina. O que está acontecendo? Evolução. Evolução no sentido intelectual e no sentido moral. No sentido intelectual, através da ciência. A ciência é fundamental. Estudar, pesquisar é fundamental. E no lado moral, através, por que não, de uma religião, de uma filosofia. Quando eu falo religião, é no sentido maior, no sentido da palavra religare, de unir as pessoas. Isso é religião. Se é uma religião que propõe a separação das pessoas, o distanciamento dos corações do ser humano, aí não é mais religião, aí é seita. Então é da lei que nós temos que evoluir intelectualmente e moralmente. A pandemia de hoje que nos assola não é a primeira. Já aconteceu várias vezes em nossa humanidade. Temos a peste negra séculos atrás. E mais ou menos 100 anos atrás, 1918, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola, na verdade, começou nos Estados Unidos, é o que se entende hoje. Se alastrou pelo mundo e ela matou 17 milhões de pessoas, é o valor estimado. O Covid hoje, até agora, levou de nós cerca de 650 mil vidas até a data de hoje. Olha a comparação, 17 milhões na gripe espanhola, 650 mil vidas levadas pelo Covid hoje. Então, óbvio que houve um progresso, houve uma evolução, graças à ciência. A ciência articulada, a ciência com ética. Porque ciência sem o princípio religioso é uma ciência selvagem, que leva a bomba atômica, a armas químicas. E a religião sem a ciência é fanatismo, é dogma. Então, esses dois instrumentos de progresso têm que estar unidos. Isso também está colocado na doutrina espírita, nas 5 obras básicas, a necessidade de se aproximar ciência e religião. Então, nós hoje percebemos que houve uma evolução, houve um progresso, nós estamos melhorando, mas ainda é necessário bastante progresso. Talvez daqui a 100 anos, se ocorrer uma outra pandemia, nós não tenhamos mais mortes, apenas infectados. E a gente vai conseguir ter uma vacina de forma mais rápida. Então é muito importante entender que essas situações são
provas coletivas necessárias para o adiantamento do nosso planeta. Vocês querem ter uma outra ideia de como isso é planejado, de como isso é colocado para nós, apesar de ser duro, trazer sofrimento, nos traz evolução? Vocês viram aquele documentário, um vídeo chamado Tempo Limite ou Data Limite? Data Limite, que é sobre a conversa que Geraldo Lemos teve com Chico Xavier. Já viram esse documentário? Procurem, por gentileza, Data Limite. Geraldo Lemos era amigo de Chico, escritor, escreveu a sua biografia. E numa dessas conversas, Geraldo Lemos com Chico Xavier, Chico afirma, isso foi em 1986. Em 86, o Chico Xavier fala que foi informado que em 29 de julho de 2019, fez recentemente um ano essa data, né? Então, em 29 de julho de 2019, se nós chegássemos até essa data, que é a data limite, sem destruir o planeta, porque a ameaça nuclear sempre esteve presente, é a ciência selvagem, ciência sem a ética, sem moral, se nós chegássemos nessa data, um novo mundo começaria para nós. Um mundo onde a espiritualidade se aproximaria mais, grandes descobertas seriam alcançadas, os povos iriam se unir. Então, Chico fala em 86 sobre 29 de julho de 2019. Inclusive, ele disse que seria 50 anos depois da data em que o homem chegou na Lua. Pois bem, nós passamos por essa data, passamos por 29 de julho de 2019, nós não destruímos o mundo, graças a Deus. Havia muita discussão ainda na época entre Estados Unidos e Irã, questões nucleares, próximo dessa data, mas nós conseguimos passar. O Covid, a pandemia, está em nossos registros que teria começado em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Mas hoje já estão revendo isso. Estão fazendo análises em amostras de esgoto que coletaram antes, em meses anteriores, amostras de esgoto de várias cidades do mundo e já estão detectando o Covid nessas amostras, o que nos faz rever essa informação do começo da pandemia. O vírus Covid já estava presente no segundo semestre de 2019 em várias cidades do mundo. Então, talvez não tenha sido coincidência em relação ao alerta que Chico Xavier falou da data limite. Fica cada vez mais claro que isso faz parte de um processo, uma prova coletiva, uma prova em que nós somos chamados a participar. Então, é muito importante, com toda essa informação da evolução dos mundos, que o nosso mundo também está evoluindo, que nós somos chamados à evolução, com toda essa informação, nós temos que lutar. Lutar contra o medo, contra a angústia. São sentimentos que nos detêm, que nos derrubam. Nós não estamos abandonados. Deus está aqui presente. A espiritualidade está aqui presente, nos chamando a evoluir. Nós não podemos chegar numa cidade e avaliar essa cidade, falar sobre ela, olhando para a população doente dos hospitais e a população que cometeu crimes e está encarcerada em presídios. A gente não pode caracterizar uma cidade por esses públicos, por essas pessoas. A cidade é muito mais. Da mesma forma, o planeta Terra é muito mais do que guerra, do que ódio. Nós não podemos nos contaminar pelas informações da mídia. A mídia vende muito ódio, destruição. Essas coisas estão acontecendo sim, mas em menor quantidade. A pandemia também traz o que há de melhor no ser humano, que é a sua empatia, o que nos torna mais humanos, a conexão com as pessoas, o religare,
a religião no sentido mais amplo. A pandemia nos traz a necessidade de conviver mais em família. Isso tem causado confusão, a convivência. É um momento único de nós fazermos as pazes com os nossos familiares. Não estou dizendo que é fácil. O primeiro que está ouvindo essas palavras sou eu mesmo. Eu tenho essa dificuldade. Imagino que muitos de vocês também tenham. Mas é ouvindo a necessidade do outro que a gente vai crescer, começando em família e depois o próximo de nós, que está na rua, passando por necessidade, um conhecido. Nas grandes catástrofes mundiais, o melhor do ser humano surge e esse é o nosso momento. Então, se os nossos parentes, nós mesmos, partirmos com a Covid, tudo isso faz parte de um planejamento. E se nós ficarmos, também é a nossa chance de crescimento, de evolução no planeta. Por isso que é muito importante que a gente não se entregue à angústia, não se entregue ao desespero, não se entregue à depressão. Kardec dizia que o bom espírita não é aquele que nunca erra. Nós não somos santos em pedestais. O bom espírita é aquele que erra, mas depois se esforça para melhorar. O bom espírita é aquele que cai e depois levanta. Então, meus amigos, se a pandemia nos derrubou hoje, se estamos em angústia, amanhã vai ser um dia melhor. Que possamos levantar, que possamos agradecer pelo dia, cantarolar, nos envolver com boas energias e poder fazer essa mudança. Muitas vezes nos achamos com a razão e achamos que o outro está errado. Até pode ser, mas a questão não é de certo ou errado. Às vezes estamos certos, sim, mas o outro tem a necessidade. E na necessidade nós temos que nos calar. Como dizia Chico Xavier, a água da paciência. Temos que nos calar para ouvir o outro, e é assim que teremos empatia. Mesmo estando certos, nos calar e ouvir o próximo. Eu agradeço muito pela sua atenção. E a resposta da pergunta destinação da Terra é o progresso, é a evolução. Juntos, na pandemia, nós vamos evoluir. Que possamos pedir a Deus forças para passar por mais essa prova e crescer. Porque, meus amigos, o crescimento é doloroso. Abrir mão dos velhos conceitos, construir um novo ser humano, é um processo doloroso, mas Deus está conosco e está nos auxiliando. Que a nossa fé raciocinada, o nosso estudo, nos dê o ânimo para conseguir caminhar. Muito obrigado.